Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o pastor Alexandre Lopes e seja bem-vindo ao canal Coisa de Crente, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu as expressões na Bíblia selar, parvoíce, chocarrice? Você sabe o que significa a expressão aleluia? Não? Então esse vídeo é para você, tá bom? Algumas coisas com vocês interessantes a respeito dessas curiosidades, né? E algumas coisas que nós falamos muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, e que às vezes a gente não sabe nem o significado, né, de cada uma delas, né? Eu vou falar aqui para vocês, né, a respeito de algumas bem interessantes, né, que às vezes a gente não tem noção do que significa. Você já reparou que quando você, né, está lá lendo os salmos, né, em muitos desses salmos aí você vai encontrar no finalzinho dele a expressão entre parênteses selar? Você sabe o que significa, né, essa expressão selar? A expressão selar, na verdade, ela significa um momento de interrupção, né, da música cantada, né, e de um início de uma parte somente instrumental, né? Você sabe muito bem que os salmos eles são, né, cânticos, né, compostos por Davi, né, por Salomão, tem até cânticos de Moisés ali inseridos também. Então quando esse selar, né, ele aparece no final de uma determinada frase, ele na verdade está querendo dizer, né, que agora para o momento dos cantores e é só os instrumentos, né, tocando aí, é isso que significa. Você reparou também que nos salmos, né, quando você dá uma olhadinha lá no cabeçalhozinho, né, pode ser que na sua Bíblia esteja escrito Cântico dos Degraus ou de repente Cântico de Romagem? Você sabe o que significa isso? Esses cânticos, né, de romagem, o cântico dos degraus, eram cânticos que eram sempre entoados quando os judeus de todas as partes, não é, ali de Israel ou em volta, eles subiam até Jerusalém para poder celebrar festa ao Senhor, né? Então eles sempre subiam a Jerusalém para poder celebrar Páscoa, para celebrar Pentecostes, para celebrar tabernáculos, e quando eles subiam como uma espécie de procissão mesmo. Era um grupo de pessoas muito grande, todo mundo subindo em direção a Jerusalém, né, para poderem celebrar a festa ao Senhor. E aí, então, eles cantavam esses cânticos que eram chamados cântico de romagem, ou então cântico dos degraus, porque era uma subidinha, né, que eles pegavam aí em direção ali a Jerusalém. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você conhece, né, e você sabe o que significa a expressão amém, né? E uma coisa interessante a respeito dessa palavra amém, né, porque essa palavra ela não é, né, uma palavra, não é vinda do nosso português, né, ela vem do hebraico amém, né, e ela não é só importante, não é só utilizada, né, por cristãos nem por judeus, né, mas o islamismo, a religião muçulmana, eles também, né, utilizam essa expressão amém no final das orações. Mas por que eles utilizam essa expressão no final das orações, a expressão amém? Transliterado para o nosso português, amém significa que assim seja. É como se fosse uma espécie, não é, de concordância, né? Normalmente nos templos religiosos, né, normalmente nos nossos cultos, alguém faz uma oração e quando a igreja, né, o grupo, as pessoas que estão reunidas ali no final da oração, como que uma concordância, como dizendo, olha, nós concordamos com isso. Então é dito então essa palavra e amém no finalzinho. Uma outra expressão que a gente utiliza que também é da língua hebraica, né, é a expressão aleluia. Não sei se você sabe o que significa, mas é uma junção de duas palavras, né? Alelu, né, que significa louvai, né, que tem a ideia aí de engrandecer, de exaltar, né, e a expressão Yah, né, que é a primeira parte do tetragrama sagrado do nome de Deus. Então, traduzindo para o nosso português, aleluia significa louvado seja o Senhor. Né? Então, é aquele momento que quando se leva a igreja a dizer aleluia, a proclamar isso, está querendo dizer assim, vamos louvar o Senhor, né? Vamos engrandecer o Senhor, quer seja com palavras, quer seja, não é, com cânticos, quer seja através de uma oração de gratidão. É isso que significa. Uma outra palavra que a gente encontra, e essa daí a gente encontra lá no Novo Testamento, né, em Efésios capítulo 5, verso 4, que são duas palavras bem, né, complicadas, que precisam dar uma olhada no dicionário, são as palavras parvoíces e chocarrices. Né? Não sei se você já parou para ler esse versículo, mas o apóstolo ali ele está dando, né, uma orientação para que a igreja, né, para que os cristãos eles vigiassem quanto àquilo que eles iriam falar. Né? E a palavra parvoíce, ela tem a ver com, ela traduzida para o nosso português significa comportamento, não é?
inadequado, né? Numa linguagem de repente um pouco mais grosseira, imbecilidade, né? Então, quer dizer, queridos, ele estava dando uma orientação, né, que todo tipo de comportamento inadequado ele deveria, né, ser retirado aí do nosso meio. E aí eu tenho uma experiência, né, bem estranha que eu vivenciei há alguns anos atrás, né? Quando na época eu era ainda adolescente e tudo na igreja, mas tinha um outro adolescente lá, ele devia ter por volta aí, sei lá, 16, 17 anos, né? Se converteu, estava ali na igreja, né? E ele era bem animado quando ele chegava lá. E quando ele chegava lá na igreja, ele começava a conversar com as irmãs e tudo mais, né? E às vezes ele tinha umas brincadeiras que às vezes eram inadequadas, né? A gente presenciou esse irmão, por exemplo, ele pegou uma vez, né, uma diaconisa da casa do Senhor, uma irmã completamente séria, uma irmã assim cheia de Deus, não é? E ele pegou essa irmã no colo e levantou ela, não é? E ele fazia algumas coisas que, assim, as pessoas ficavam meio sem graça de chamar a atenção dele porque ele era novo convertido, chegou na igreja, né? E algumas pessoas olhavam e falavam, puxa vida, é uma situação de carinho que ele está fazendo, mas aquilo ali estava sendo completamente inadequado, né? E teve uma vez que eu aproveitei que a gente estava no passeio da igreja, eu chamei aquele camarada e eu falei, rapaz, isso aí que você está fazendo não está sendo legal não, ninguém está gostando disso e tudo, né? E parece que ele, né, acordou e ele parou de fazer isso aí, né? Chocarrice, né? Ela é um pouquinho mais pesada, porque chocarrice, né, ela não fala de um comportamento inadequado, mas ela fala, né, ela tem a tradução como sendo zombaria, não é? Ou de repente, numa linguagem bem mais pesada, blasfêmia, não é? Você já viu quando a pessoa ela pega, né, e você senta numa rodinha de amigos em que essa pessoa ela começa fazer chacota de como as pessoas se comportam, né, quando elas estão dentro de um templo, né, as caretas que elas fazem, ou de repente um irmão aí, né, que no seu momento, né, de experiência com Deus do Espírito Santo enrola a língua, não é? Fala em línguas, ou de repente tem aí uns movimentos que para algumas pessoas são estranhos e a pessoa debocha disso, não é? Queridos, independente se você na sua igreja, vocês fazem uso de línguas ou não, né? Se você acredita em línguas ou não, né? A palavra chocarrice ela significa zombaria, né? E pode significar também blasfêmia. Né? Então, o apóstolo Paulo ele falou que todo tipo de zombaria e todo tipo de blasfêmia deveria ser abolido, retirado do nosso meio, tá bom? Então é algo que a gente precisa também, né, tomar cuidado, né? Fora algumas outras expressões, né? Pergunta para o não crente, né? Você tem unção? De repente vai olhar, puxar a carteira e falar, não sei, rapaz, eu não sei nem o que é isso, né? Expressões que de repente não são muito utilizadas, né? Ou quando uma pessoa olha e fala assim, essa daí é uma Jezabel. Você sabe por que uma pessoa chama outra de Jezabel? Ele faz uma referência a um personagem bíblico, né, lá no Antigo Testamento, que foi a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, e ela era muito rebelde, ela era uma mulher muito complicada, né? Além dela ser, da Bíblia mostra ela como sendo uma mulher perversa, mas também muito vaidosa, né? Então quando alguém fala, né, olha, essa daí parece Jezabel, pode crer que ela não está elogiando, né? E algumas outras expressões, né, que às vezes a gente utiliza no meio evangélico que de repente para aquela pessoa que é de fora, né, não entende muito. Você já viu a expressão, por exemplo, chamar o outro ô varão, ô varoa, ô vaso, né? São expressões nossas, né, do meio evangélico. E por que as pessoas chamam isso? Varão. Não é nada mais, não é nada menos do que homem, varão, varoa, né? Nada mais, nada menos do que mulher. Isso não faz a pessoa ser mais santo, né? Nem mais santa, não é? Mas é uma expressão, uma forma de falar antiga, não é? Que algumas pessoas gostam de preservar. Vaso, né? Porque eles querem fazer uma referência aí, né? Daqueles textos bíblicos que falam, né, de vasos que eram para a honra, né, vasos que eram utilizados pelo Senhor. Agora imagina que coisa estranha, né? A pessoa ela entra na igreja pela primeira vez e ouve a gente cantar, né, que nós somos protegidos por um leão da tribo de Judá. Ela já pensou a pessoa olhando para o lado perguntando, cadê o leão? Né? E é uma referência que fala a respeito de Jesus, ou de repente a pessoa procurando, né, naquela oração de cura pelo bálsamo de Gileade. Ué, será que estão vendendo aqui, né, algum tipo de aroma aí, né? E fala a respeito daquela
região ali de Gileade, onde tinham os melhores médicos ali na época de Elias e tudo mais. E você vai ver essa expressão falando sobre o bálsamo de Gileade, que era muito conhecido para cura, tá legal? Pessoal, espero que tenha esclarecido aí algumas coisas para você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida de alguma outra expressão bíblica que você não entende legal e quiser deixar no nosso comentário, vai ser legal, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, se puder compartilhe o vídeo, né? Na hora de se inscrever, não esquece de ativar, né, a notificação para toda vez que sair um vídeo novo, né, você ficar sabendo aí, tá legal? Pessoal, grande beijo, fica na paz.